livre para todos os públicos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro, e eu começo o programa de hoje te fazendo duas perguntas. Aí na sua casa, também é produzido uma grande quantidade de lixo diariamente? Você sabe como ele deve ser descartado corretamente? Essas e outras dúvidas nós vamos te responder a partir de agora, aqui no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. A gente sempre faz a autodescrição e também a descrição dos nossos intérpretes, dos nossos convidados, para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos claros. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG, e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho eu trago o resultado para vocês. E aqui comigo no estúdio hoje, o jornalista Dejane Assunção, pesquisador da UFG, que produziu um áudio documentário sobre o impacto social do lixo. Ele se descreve como um homem pardo com cabelos curtos. Seja muito bem-vindo, Dejane. Muito obrigado. E com a gente aqui também, a engenheira florestal Camila Brito, pesquisadora da pós-graduação em Direito Ambiental. E ela se descreve como uma mulher jovem, alta, de pele morena clara, com cabelos castanhos de tamanho médio, olhos castanhos e usa óculos de grau. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Cássio. Então, para a gente começar a falar sobre os resíduos sólidos, sobre essa questão do descarte do lixo, tem um impacto social nisso, né, Dejane? Você conseguiu, inclusive, perceber isso por meio do seu documentário, pela vivência que você teve durante a produção desse material, né? Sim, Cássio. Os impactos eles estão correlacionados. O impacto social, o impacto ambiental e o impacto econômico. Eles estão nessa cadeia de produção, de consumo e de descarte do lixo. O primeiro ponto relacionado à questão social é que a gente tem que pensar o lixo como algo que pode ser reaproveitável. A partir do momento que a gente tem a consciência de que o que eu estou descartando, consumindo na minha casa, ela vai ter um reaproveitamento, eu começo a mudar uma reflexão social que vai impactar diretamente nas questões econômicas, porque eu não estou desperdiçando dinheiro, eu estou reaproveitando algo que vai voltar para a sociedade, e eu também estou preservando o meio ambiente, que de certa forma é uma construção coletiva. Então esse é o primeiro impacto social, que a gente tem que ter uma reflexão pessoal do que eu estou fazendo com o lixo e para onde esse lixo que eu estou consumindo diariamente está indo. Esse reaproveitamento é o que a gente chama de economia circular, né, Camila? Sim. E nossa cultura da nossa sociedade é que eu peguei o meu lixo, coloquei na minha porta, acabou o meu lixo, né? E não é isso. Dali ele vai para algum lugar que, de certa forma, ele pode voltar para mim como algum... De certa forma, não, ele voltará para mim de alguma forma, né? Como um impacto sobre o solo, sobre a água, sobre o ar. Então, o que o Dejane estava falando é muito importante, porque o primeiro ponto é esse, né? Saber que não existe esse fora, né? Ele vai para algum lugar. E o primeiro ponto é que antes de vir essas ideias de reaproveitamento, de reutilização, a gente tem que ter a ideia de redução de não produção desse lixo, né? Pensar então, que a gente produz muito lixo por dia. Um ser humano, em média, 1,2 kg só de lixo, não é isso? Sim, no último ano nós produzimos 80 milhões de toneladas de lixo. Isso no Brasil? No Brasil, que foi aproximadamente 1 quilo por pessoa por dia. Então é muito lixo. Essa quantidade de lixo, como fazer para reduzir? O que nós podemos fazer? É justamente ter esse descarte correto, né? Começa na cadeia de produção. Se a gente pensar naquela ideiazinha de vida útil das coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? Aquela palavra de obsolescência programada, acredito que vocês devem falar, que os materiais eles são produzidos para ter um descarte rápido, né? Como, por que eu preciso ter o celular do momento? Eu preciso ter a marca X,
13, 14. A gente começa a partir dessa reflexão pensando sobre isso. Estou falando de uma forma mais geral. Essa é a ideia da cadeia de produção. Aí a gente tem que pensar em alternativas mais sustentáveis, como a economia circular que o Cássio citou. Depois a gente vai para a parte do consumo. Será que eu preciso consumir realmente isso? O que é que eu estou consumindo? De que forma eu estou consumindo? E depois a gente vem à parte da cultura do descarte, que é o que a Camila abordou, as formas de descarte. Por que eu não pensar numa coleta seletiva, mesmo dentro da minha residência? Aí você deve perguntar, por que eu estou separando o lixo dentro da minha residência, se quando chegar lá embaixo ele pode ser botado, digamos assim, no mesmo lugar para ser feito o descarte em um local geral? Vamos botar esse lixo separado, vamos contratar um catador ali, um coletor e dizer, olha, você pode pegar já esse lixinho aqui separado com o material PET, com a garrafinha, o material orgânico, como aquele pessoal que produz materiais de higiene a partir da gordura, e aí você está fazendo uma própria coleta seletiva em casa primeiro, já pensando nessa cadeia de produção. E assim, de maneira bem prática, é possível fazer isso, né, Camila? Sim, as nossas escolhas diárias, elas vão fazer muita diferença. Por exemplo, hoje, se a gente for analisar aí no supermercado, um biscoito, né? Quantos plásticos vem para a gente ter acesso a um biscoito? Então, aí vem uma caixa, depois uma outra caixa, um outro plástico e dentro vários plásticos. Então, assim, é muito material desnecessário muitas vezes. Então, nessas pequenas escolhas a gente também tem que ter atenção. E a questão da separação do lixo, ele também vai fazer muita diferença, porque muitas vezes nós consumimos muito material que poderia ser reaproveitado, poderia ser reciclado, mas não é possível por conta da mistura. A partir do momento que eu misturo resíduo seco com resíduo úmido, eu já tirei as possibilidades do resíduo seco ser reaproveitado. Então, isso também faz muita diferença nos resultados, né? Nessa contabilidade aí do quanto que eu estou também aproveitando do meu lixo. Hoje, falando de Brasil, reaproveitado, reutilizado, reciclado, cerca de 4% do nosso lixo. Aqui em Goiás, o número é um pouco maior, é cerca de 7%, mas ainda é muito pouco. Ou seja, falta um pouquinho mais de comprometimento, né? Quando a Camila fala dessa questão das embalagens, de um biscoito, por exemplo, tem uma embalagem dentro de uma outra embalagem, dentro de uma outra embalagem. Na verdade, é uma preocupação que precisa ter em relação a políticas públicas mesmo, né? No sentido de vistoria desse material produzido também. Porque quando chega pra gente enquanto consumidores, você está ali com aquele produto, você muitas vezes nem percebe isso de início quando você compra, só depois que vai perceber, né? E a gente entra numa questão social também que é da segurança alimentar. Veja bem, se as pessoas não têm acesso a materiais de consumo, bens de consumo, né, duráveis ou não duráveis, que de certa forma sejam ecologicamente corretos, então elas vão consumir o quê? Vão consumir enlatado, vão consumir plástico. Então a gente precisa de políticas públicas que desenvolvam o acesso à comida das pessoas. Porque aí, se eu tenho um poder maior de compra, a gente também está entrando na questão econômica, para comprar alimentos mais saudáveis, se a indústria permite que eu tenha acesso a alimentos mais saudáveis, descartáveis e economicamente sustentáveis, aí eu posso diminuir tanto a questão da segurança alimentar como o próprio meio ambiente. E é isso que você falou, consciência coletiva que falta na gente. E aquela coisa, né, desembalar menos e descascar mais, estaria produzindo lixo também, mas seriam lixos orgânicos, né? Esse lixo que é mais... tem também uma maneira correta de fazer o descarte dele. Por exemplo, você descasca ali uma maçã, você descasca uma banana, descasca um legume para fazer um almoço, aquele resíduo que sobra, se as pessoas fizessem a compostagem, seria uma contribuição muito maior para o meio ambiente, né? Sim, e é um processo assim muito simples, né? Há várias formas de fazer a compostagem e vai evitar colocar muito lixo, muito resíduo úmido nos nossos aterros, que não é o adequado. O aterro sanitário ele é o local adequado, mas realmente para os rejeitos, aquilo que a gente não consegue aproveitar e não para tudo. Exemplo? Deixa eu pensar, um rejeito aí. Uma coisa assim que eu não consigo utilizar ela de outra forma. Por exemplo, papel de banheiro. Não consigo reaproveitá-lo. Então, ele é um rejeito. O local adequado para ele é o aterro sanitário. As cascas de alimentos, não.
Então, eu posso fazer uma compostagem, posso utilizar nas minhas plantas. O próprio chorume ali que sai da composteira, né, eu consigo utilizar ela diluída como um substrato ali para as plantas de casa. Então tem grande utilidade, né? E eu vou reduzir bastante essa quantidade de lixo eliminada, enviada para fora da minha casa. E aí a gente percebe que é realmente uma questão de política pública, porque para o cidadão comum saber disso, de todas essas informações, é necessário que se invista em educação nesse sentido, né, Dejane? Porque como que uma pessoa leiga vai entender que esse churume pode ser utilizado como substrato? Só que em grande quantidade esse churume no solo já é uma outra problemática também, né? E que aí vai muito de encontro com o que você produziu durante a produção do seu documentário. Certo. Percebeu uma comunidade ali que foi criada em cima de um lugar totalmente... tinha essa dificuldade do descarte do lixo, não é isso? Isso. Uma coisa que a gente tem em mente é que essa reflexão que a gente faz sobre o lixo, normalmente é quando ele impacta na nossa vida diretamente. Uhum. Sim. A questão da mobilidade urbana. A gente descarta o lixo de qualquer forma, o lixo vai ali para os afluentes dos rios e ele é disperso no meio da cidade, entope o bueiro, a gente está no trânsito e aí, nossa, jogaram lixo fora. Será que eu estou fazendo a minha parte? Quando o lixo impacta diretamente a sua vida, aí você começa a refletir. No caso do audiodocumentário que a gente produziu lá no Parque Santa Cruz, que é a região administrativa leste aqui de Goiânia, historicamente é um lugar que foi fundado ali ao redor de uma área onde estava sendo feito o descarte de lixo a céu aberto. E aí, para o nosso telespectador e para a gente entrar na discussão, a gente também tem que ter em mente a diferença de lixão para aterro sanitário. Uhum. O lixão é o lixo jogado em área aberta de qualquer forma, onde não tem o processo de coleta correto de descarte, né, como a Camila falou, a compostagem, a diferença dos materiais contaminantes, e a gente tem o aterro sanitário que, em tese, seria um processo mais elaborado. E o aterro de compostagem, que já seria uma etapa ainda mais aprofundada, que seria o ideal, mas economicamente é mais difícil para os pequenos municípios. E tem esse estigma de associação ao lixo. O lixo é algo que é ruim, que a gente joga para fora da cidade, que a gente joga para as periferias. Veja bem, uma curiosidade aqui rapidinho. Recentemente, há uns 2 meses atrás, saíram algumas matérias nos grandes jornais da televisão, em que o Brasil entrou na rota do lixo. Ou seja, países da Europa estão traficando lixo para o Brasil através dos nossos portos do Nordeste, Porto de Santos, Suape, enfim, portos grandes, porque é economicamente viável traficar do que eles mesmos tratar o lixo lá. Ou seja, a gente, enquanto Brasil, enquanto na visão desses países europeus, é o terceiro mundo, é a periferia. Estamos na periferia do capitalismo. Então, quando a gente percebe o lixo como um problema macrosocial e que está envolvendo todo mundo, a gente não só pensa que o lixo está sendo jogado ali para os lados da cidade, para esses bairros que são formados em cima dessas áreas. A gente percebe o lixo como um todo, né, como um impacto social local, regional, nacional e global. E esse problema está mais perto do que a gente imagina e afetando a gente de uma forma muito, muito grande, que eu vi que semana passada a Comurg, através de um projeto entre Prefeitura e UFG, eles fizeram uma coleta de lixo na área urbana que o rio Meia Ponte percorre. E foram coletadas 67 toneladas de lixo e 460, se eu não me engano, pneus. Então, assim, as margens e dentro do rio onde é coletado a água que nós vamos consumir. Que se trata, inclusive, da expedição Rio Meia Ponte, desenvolvida também junto ao Sempa Cerrado, né? Sim. Nós temos esse trabalho aí que é junto com a UFG, que a gente tem um orgulho imenso, inclusive, porque se não fosse o trabalho desse pessoal, como que estaria o nosso solo, nossas águas, né? Esse calor que a gente está vivendo já é impacto disso tudo, né, Camila? Sim, essa mudança climática que a gente tem percebido, né, esse aumento nas temperaturas, outros locais que tinham temperaturas mais amenas, hoje tem temperaturas super elevadas, locais que não havia neve, hoje neva. Então, assim, são mudanças muito radicais que são ocasionadas. Um dos motivos, né, é o lixo. O lixo, ali, os resíduos ali durante a degradação, né, ele vai gerar gases. E alguns desses gases é o dióxido de carbono e o metano. Esses gases são conhecidos como gases de efeito estufa.
Então, essas mudanças também são consequência desse tratamento inadequado que nós temos com os nossos resíduos. Que acaba contribuindo para o aquecimento global, né? Sim. E aí eu quero te agradecer muito. Obrigado pela participação aqui Obrigada, com a gente, eu. Camila. Obrigado também, Dejane. É um prazer. Agora a gente vai então conferir como está, né, a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.